Olá, queridos alunos do 9º ano/9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à quarta aula da disciplina de História. Essa quarta aula é referente ao primeiro bimestre do ano letivo de 2021 e nessa quarta aula nós iremos abordar o tema República, as primeiras revoltas populares desencadeadas no território brasileiro, ok? Justamente durante o período republicano. Na primeira apresentação, queridos alunos, eu trago a vocês algumas informações sobre a série que vocês estão cursando, no 9º ano, e também o meu endereço de e-mail para que nós possamos manter também esse link de comunicação caso seja necessário, correto? Na segunda apresentação, queridos alunos, dessa nossa aula, nós temos aí uma referência a uma das revoltas populares de grande relevância no território brasileiro, que foi justamente a revolta da Chibata, que é o que nós iremos abordar a partir de agora. Quando falamos em revoltas populares a nível de Brasil, queridos alunos, é importante nós entendermos que revoltas populares são aquelas que envolvem, uma forte insatisfação de grupos populacionais e que, consequentemente, geram contraposições acerca de uma postura governamental, de uma ação que está sendo tomada no determinado território, que nesse caso é o território brasileiro especificamente. Então, quando falamos em revoltas populares a nível de Brasil, durante o período republicano, nós temos duas importantes referências, sendo elas a revolta da Chibata e a revolta da vacina, ok? Nós iremos abordar nesse primeiro momento algumas características sobre a revolta da Chibata, ok? É importante nós levarmos em consideração, queridos alunos, quando falamos em revolta da Chibata, que a revolta da Chibata ela foi um importante movimento social ocorrido no início do século XX na cidade do Rio de Janeiro, e começou no dia 22 de novembro de 1910, e meados do século XX, e neste período os marinheiros brasileiros eram punidos com castigos físicos, as faltas graves eram punidas com 25 chicotadas, como também entendemos. Esta situação ela gerou uma intensa revolta entre os marinheiros. Inclusive, nessa segunda apresentação, vocês podem observar que nós temos ao fundo indivíduos ali com a veste da Marinha do Brasil, e que são aí a grande referência da revolta da Chibata no território brasileiro especificamente, ok? Na terceira apresentação eu trouxe a vocês, inclusive, um recorte antigo, ok? De meados do século XX, quando eclodiu a revolta da Chibata, que traz aí como ênfase de notícia a revolta de marinheiros, informações completas sobre os acontecimentos, como vocês podem observar aí, Então, os jornais, meios de comunicação da época, de meados do século XX, eles retrataram bastante, fizeram ênfase a essa revolta da Chibata, que foi um dos importantes movimentos históricos de cunho social, populista até mesmo, ou popular no território brasileiro, e que acabou ganhando uma grande ênfase, um grande destaque social, político e econômico no território brasileiro. Queridos alunos, é importante nós entendermos que as causas da revolta, foram justamente o fato de que, quando o marinheiro Marcelino Rodrigues ele foi castigado com 250 chibatadas por ter ferido um colega da Marinha dentro do encouraçado de Minas Gerais, o navio de guerra estava indo para o Rio de Janeiro e a punição que ocorreu na presença dos outros marinheiros desencadeou a revolta. Então, essas 250 chibatadas incididas em relação ao marinheiro Marcelino Rodrigues acabou gerando um grande descontentamento e um forte movimento de críticas, de contestamento até mesmo, e a partir daí o motim se agravou e os revoltosos eles chegaram a matar o comandante do navio e mais 3 oficiais. Já na Baía da Guanabara, os revoltosos eles conseguiram o apoio dos marinheiros do encouraçado de São Paulo, e o clima ficou tenso e perigoso, inclusive. As principais reivindicações dos marinheiros,
Inclusive, o líder da revolta, João Cândido, conhecido como Almirante Negro, ele redigiu a carta, melhor dizendo, reivindicando o fim dos castigos físicos, as melhorias na alimentação e a anistia para todos que participaram da revolta da Chibata no caso, né? Caso não fossem cumpridas as reivindicações, os revoltosos ameaçavam bombardear a cidade do Rio de Janeiro, né, que até aquele momento, até então, era a capital do Brasil. Então, basicamente, as reivindicações, queridos alunos, dos marinheiros, dos indivíduos envolvidos nessa revolta, era justamente essas que eu acabei de citar. E nós tivemos ainda, né, mediante todas essas imposições, nós tivemos ainda uma segunda revolta, inclusive, né? Diante da grave situação, o presidente Hermes da Fonseca, naquele momento, ele resolveu aceitar o ultimato dos revoltosos, porém, após os marinheiros terem entregue as armas e embarcações, o presidente solicitou a expulsão de alguns revoltosos, a insatisfação retornou, né? E no começo de dezembro, os marinheiros fizeram outra revolta na Ilha das Cobras. Esta segunda revolta ela foi fortemente reprimida, inclusive pelo governo, sendo que vários marinheiros foram presos em celas subterrâneas da fortaleza da Ilha das Cobras, e naquele local, onde as condições de vida eram desumanas, alguns prisioneiros eles faleceram, né? Outros revoltosos presos eles foram enviados para a Amazônia, onde deveriam prestar trabalhos forçados na produção de borracha, inclusive. O líder da revolta, João Cândido, ele foi expulso da Marinha e internado como louco no Hospital de Alienados. Já por volta do ano de 1912, foi absolvido das acusações junto com outros marinheiros que participavam da revolta. Então, podemos considerar a revolta da Chibata, queridos alunos, como mais uma manifestação de insatisfação ocorrida no início da República, dentre outras, claro, insatisfações que também se desencadearam nesse momento. Embora pretendessem implantar um sistema político-econômico moderno no país, os republicanos eles trataram os problemas sociais como casos de polícia. Não havia negociação ou busca de soluções com entendimento. O governo quase sempre usou a força das armas para colocar fim às revoltas, greves e outras manifestações populares, inclusive. Ok? Como nós acompanhamos aí através das abordagens relacionadas. Então, queridos alunos, a revolta da Chibata foi um dos importantes acontecimentos, movimentos sociais históricos durante o republicanismo no Brasil. E seguindo aí essa cronologia histórica, nós temos também aí ênfase à revolta da vacina, como vocês podem acompanhar na nossa quarta apresentação. A revolta da vacina que eclodiu mais precisamente em 1904, também meados do século XX, ok? Como vocês podem observar aí nessa nossa terceira apresentação, na quarta apresentação, nós temos aí iconografias que fazem referência a esse movimento, né, da revolta da vacina, inclusive no território brasileiro. E seguindo aí para a nossa quinta apresentação, nós temos as causas da revolta da vacina, como vocês podem acompanhar. Então, segundo os relatos históricos, a revolta da vacina ela foi um movimento popular ocorrido em 1904, né, também no Rio de Janeiro, contra a vacinação obrigatória de combate à varíola, né, inclusive determinada pelo governo. A população ignorante quanto aos efeitos da vacina e com uma moral resistente à exposição de parte do corpo a agentes sanitários do governo, revoltou-se, tomando as ruas e avenidas cariocas, né? Então, entre as principais causas da revolta da vacina foi justamente a falta de conhecimento sobre os efeitos que essa vacina poderia gerar, os efeitos colaterais. Então, o início do período republicano da história do Brasil foi marcado por vários conflitos e revoltas populares. O Rio de Janeiro não escapou desta situação, né? E no ano de 1904 estourou esse movimento de
caráter popular na cidade do Rio de Janeiro, que foi a revolta da vacina, e um dos motivos principais que desencadeou a revolta foi a campanha de vacinação obrigatória, como nós já vimos anteriormente, que foi imposta pelo governo federal contra a varíola. E a situação no Rio de Janeiro, em meados do século XX, era de precariedade, inclusive. A população ela sofria com a falta de um sistema eficiente de saneamento básico. Este fato, inclusive, ele desencadeava constante epidemias, entre elas febre amarela, a peste bubônica e a própria varíola, né, que foi um dos elementos influenciadores, né? A vacinação contra a varíola foi um dos ápices, né, da revolta da vacina propriamente dita. E a população de baixa renda que morava em habitações precárias era a principal vítima deste contexto, né? E preocupado com esta situação, o então presidente Rodrigues Alves ele colocou em prática um projeto de saneamento básico e reurbanização do centro da cidade. O médico e sanitarista Oswaldo Cruz ele foi designado pelo presidente para ser o chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública, com o objetivo de melhorar as condições sanitárias da cidade. E aí então surge a campanha de vacinação obrigatória, né, que começou a ser colocada em prática especificamente em novembro de 1904. Embora o objetivo dessa campanha fosse positivo, ela foi aplicada de forma autoritária e violenta. Em alguns casos, os agentes sanitários eles invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força, provocando revoltas nas pessoas. Essa recusa em ser vacinado acontecia pois grande parte das pessoas também não conhecia o que era uma vacina e tinham medo dos seus efeitos especificamente. Então aí eclode a revolta popular, né? E em 16 de novembro de 1904, o presidente Rodrigues Alves, inclusive, ele revoga a lei da vacinação obrigatória, colocando nas ruas o exército, a marinha e a polícia para acabar com os tumultos, inclusive. Em poucos dias a cidade ela voltava à calma e à ordem gradativamente. Correto, queridos alunos? Espero que todos tenham compreendido as abordagens que nós fizemos nessa nossa quarta aula. A quinta aula da disciplina de História vai ser sobre o modernismo no território brasileiro, correto? Não esqueçam de deixar o seu joinha no nosso vídeo, adicionar o seu comentário para que nós possamos fazer as interações, ok, queridos alunos? Qualquer dúvida é só entrar em contato nos meios de comunicação que nós temos ao nosso dispor, tá certo? Fiquem todos bem, cuidem-se até o nosso próximo encontro. Um forte abraço, até logo, tchau, tchau.